então eu sempre faço as lives com foco em perda de peso, né? Em ficar magrinho, ficar sequinho. Só que eu tô vendo bastante uma movimentação de um pessoal querendo ganhar peso, né? Ganhar formas, né? Ganhar bumbum, ter uma maior definição dos braços, aumentar a massa muscular. E aí a gente vai deixar uma coisa muito clara, que eu não tô falando aqui pra ser a Graciane Barbosa, tá? Eu tô falando de coisas naturais que vão aumentar lá o bumbum, mas também algumas outras cositas mais, né? Porque quando a gente fala em corpo da gente, a gente aumenta tudo proporcional, a menos que a gente dê um estímulo diferente. É isso que a gente vai conversar hoje, tá? Então, bora lá. A primeira coisa que a gente vai ter que conversar é que para aumentar qualquer coisa, a gente vai precisar comer. Então, assim, eu coloquei uma foto de um bumbum maravilhoso hoje na thumb, né? Pra quem estiver me vendo no gravado no YouTube, me segue lá no Instagram. Pra quem tá aqui no Instagram, me segue lá no YouTube também, que eu posto algumas coisinhas lá também. O grande erro de quem quer aumentar alguma coisa, aumentar o peso, aumentar, é comer muito pouquinho, né? Então, assim, quando a gente fala em bumbum, aquele bumbum arrebitado, a gente tá falando que a gente precisa aumentar a quantidade calórica, tá? E aí, quando a gente faz isso, a pessoa tem que estar muito preparada para receber um pouquinho de barriga também, tá? Claro que dependendo de quanto tiver de treinamento, a gente consegue fazer os dois ao mesmo tempo, tá? A gente consegue aumentar a massa muscular e perder gordura, mas precisa treinar. E não só treinar, Gé, né? Como tu colocou, mas treinar de forma efetiva. Oi, Aninha! Treinar de forma efetiva. Quanto tempo? Você tá me vendo bem? Tô achando que eu tô muito escura. O que é treinar de forma efetiva? O que é treinar de forma efetiva? Ai, que bom que tu conseguiu hoje. Priorizar os exercícios. Porque assim, oi, Ellen, quando a gente fala de aumentar o bumbum, a gente vai ter que priorizar exercícios para aumentar o bumbum. Então, a gente vai falar um pouco de exercício nesse primeiro momento, dicas de exercício, depois a gente vai falar de dicas de alimentação e depois de dicas gerais, tá bom? Tudo bem, Ellen? Então tá, então vamos falar em dicas de exercícios, tá? Vocês já ouviram falar de que esmaga, cresce? Quem faz musculação já ouviu falar bastante essa frase. Por que esmaga? Porque quando a gente faz o exercício de forma bem lenta mesmo, então pensa num agachamento, tá? Quando você faz isso de forma muito lentinha, você consegue aumentar a consciência corporal e aumentar o desgaste das fibras ali do bumbum. Então, quando for fazer exercício para aumentar o bumbum, a gente tá falando, obviamente, também de agachamento, né? E aí, pode ser na academia, pode ser em casa, não tem problema. Mas, não adianta fazer aquele exercício assim, ó. Rapidinho, sabe? De matação. Ah, vou fazer rapidinho para dar as 15 para eu poder matar. Não. Tem que ser bem concentrado. Então, assim, bem devagarinho, tá? Porque daí a gente vai literalmente esmagando bem o músculo. E aí, quando a gente esmaga ele, a gente lesiona ele. E ele só vai crescer quando a gente lesionar. Então, eu sempre falo para todos os meus pacientes de hipertrofia que pra gente aumentar o músculo, tem que ser igual quando a gente tem uma parede, aí a gente vai lá com uma marreta e dá uma marretada. Isso é o treino. E aí depois a gente vai com massa e cobre a marretada. No outro dia, outra marretada. Coloca massa, coloca cimento. E aí, essa marretada vai ser o treino e o cimento vai ser a comida. Então, a gente precisa lesionar o músculo para o corpo construir
de novo. E vai construindo e aí vai aumentando. Então, gente, quando for fazer exercício, tanto na academia quanto em casa, né? A academia a gente tem outros estímulos, tem a barra, tem peso, tem a anilha. Mas assim, nada difere. Se for fazer em casa, o agachamento, faz mais repetição. Mas tem que ser bem devagarinho, tá? Outra coisa é... E aí, Renato, outra coisa é uma... eu só vou falar de clichês aqui, mas pra vocês entenderem que eles têm fundamento, tá? Então, quando a gente fala lá o no pain, no gain, é literalmente tem que doer. Sabe a marretada? Tem que ser uma marretada. Então, assim, uma dica que eu dou, assim, e aí eu tô me intrometendo vale pra qualquer parte, vale pra coxa, vale pro braço. Então, assim, quando começar a doer, aí que começa a contar. Então, dói mesmo. Então, por que quando começa a doer? Então, por exemplo, você tá lá, pegou a ficha de treino lá, olhou que é 15 séries. Começa a contar mesmo de verdade depois que começou a queimar. Porque quando queima, começa a te dar sinal que o teu músculo tá fadigando, que o teu músculo tá sentindo a marretada. Então, quando tu treina e passa só um pincel, não vai ter depois massa para repor, para aumentar. Então, começou a sentir a dor, começou a sentir a queimar, não para, continua, tá? Vai doer? Vai doer. Mas pro corpo entender que ali precisa colocar proteína, precisa colocar músculo para crescer, tem que doer, tá? É aquela dorzinha gostosa que depois a gente acaba viciando naquela dorzinha. Mas tem que doer, tá? Então, sentiu a dor, sentiu queimar, continua, tá? E bem devagarinho, tá? Agachamento lá bem devagarinho. Tá queimando? Faz mais 5, tá? É pra assim, se chegou no limite, vai um pouquinho mais. Porque essa dor aqui já tá mostrando que tu tá chegando no limite. Isso teu corpo só vai entender pra colocar muscular se for uma marretada mesmo, tá? Não adianta passar pincel e achar que o bumbum vai crescer. Cresce não, tá? Próximo. Ai, Paty, eu treino 2 vezes por semana. Eu vou aumentar o meu músculo? Praticamente impossível, tá? Porque eu vou pegar essa comparação da marretada até o final. O corpo, ele precisa de uma quantidade de carga, tá? Tô falando de bumbum, mas vai pra qualquer parte do corpo, tá? Então, se quer bíceps, se quer bumbum, se quer coxa, a gente precisa ter uma carga ali. E pra gente ter carga ali, 2 vezes por semana, é melhor que nada? É melhor que nada. Mas a gente tá pensando em atividade física, tá? Pra ser condicionado. Pra aumentar, e aí eu tô falando só com quem quer aumentar volume mesmo, tá? No mínimo 4 vezes por semana, tá? Se possível mais, tá? Então, por quê? Porque a gente vai estar fadigando o músculo. E aí só vai crescer se a gente fadigar bem, tá? Então, nossa, Paty, impossível fazer 2 vezes por semana. Nossa, rolê, não consigo. Tenta fazer em casa. Lembra que em casa também ajuda? Então, se possível, faz uns agachamentos em casa, tá? Tô falando de bumbum, mas vale pra a parte do corpo que você quer desenvolver, tá? É importante a gente sempre treinar todos os grupos musculares, porque a gente fortalecendo os braços, a gente consegue pegar mais peso pra perna. Então, assim, quem faz musculação aí, o stiff, que é um que a gente faz assim, sabe? Pra parte posterior aqui de coxa e também no glúteo, no bumbum, a gente precisa estar com força nos braços. Então, tem que treinar braço também, tá? Então, por isso que 2 vezes por semana você treina só o braço e só a perna. Uma vez. E aí, se fizer mais vezes, isso vai dar mais estímulo pro corpo. Então, se você quer aumentar, seja bumbum ou seja qualquer parte do corpo, treinar aí no mínimo de 4 a 5 vezes por semana, tá? O clássico é o pessoal se preocupar só com a proteína, né? Pra massa lá que eu falei da parede. Mas proteína, gente, é muito fácil da gente bater quantidade. Comer o frango,
comeu iogurte, tomou leite, queijo, arroz e feijão tem bastante proteína. Já bateu. Não necessariamente precisa de suplemento, tá? Então, whey protein, essas coisas é super legal, mas a gente tem que ver se existe a necessidade, porque a gente às vezes bate proteína muito fácil. Mas sabe uma coisa que a gente acaba negligenciando no nosso dia a dia, porque tem um grupamento aí que é carbofóbico, né, que tem medo de carboidrato? O carboidrato vai proteger a musculatura na hora do exercício físico. Então é muito importante comer carboidrato, não precisa ter medo, tá? E aí eu tô falando de carboidrato de boa qualidade, não tô falando de açúcar, né? Que é diferente. Então, carboidrato de boa qualidade, então, batata, arroz integral, o feijão também pode ser uma fonte junto com arroz, farelo de aveia é uma fonte excelente de carboidrato, aipim, macaxeira, né, depende da região do país, cuscuz depende da região do país também, tapioca também, mas tapioca eleva bastante a glicemia, pão, não tem problema, pode comer pão também, pão integral de preferência. Então assim, essa quantidade correta de proteína, de carboidrato, vai proteger o corpo de não usar a massa muscular que você já conseguiu conquistar como fonte de energia. Então é importante a quantidade correta de carboidrato. Sim? Entenderam até aqui? Alguma dúvida? Podem mandar aí. Que mais? Outra coisa que a gente precisa ajudar também, aipim, né? Aipim. Outra coisa que a gente precisa olhar também com carinho é a quantidade de gordura. Por quê? Para crescer o músculo, você já deve ter ouvido falar que é bom ter testosterona, né? As mulheres têm um pouco menos, os homens um pouco mais. Mas todos os hormônios sexuais da gente, e aí eu tô falando da testosterona que ajuda no aumento de massa muscular e aí aumenta o bumbum também, são dependentes de gordura. Então, tenham boas fontes de gordura na sua alimentação também. E aí a gente tá falando de abacate, de azeite de oliva, de coco, de castanha, nozes, pasta de amendoim em alguns casos. Então, essa quantidade correta de gordura também vai fornecer o aporte de gordura que a gente precisa para sintetizar a testosterona, que vai ajudar no aumento de massa muscular, tá? E boa parte do bumbum também é feito de gordura, né? Então, para a gente aumentar o bumbum, tem o treino, mas a gente precisa também de um pouquinho de gordura ali, né? O que dá o formato mais redondinho pro bumbum também é a quantidade de gordura que ele tem ali. E aí, pra gente ter a quantidade correta de gordura, vai precisar comer um pouquinho mais do que precisa, tá? Pra quê? Pro corpo conseguir estocar esse músculo e um pouquinho de gordura lá no bumbum. E aí, gente, precisa ser calculado, tá? Mas o ideal é que tenha um acompanhamento nutricional para isso, tá? Então, quem quiser o acompanhamento nutricional, me chama no WhatsApp, me chama no direct, porque daí a gente precisa calcular, porque a chance de passar demais e aí ganhar bumbum, mas aí ganhar bastante gordura também, e aí aumenta a barriga também, é bem fácil, tá? Mas para aumentar o bumbum também a gente precisa de uma quantidade correta de calorias para a gente também aumentar esse volume. Outra coisa que é super importante é, obviamente, eu vou falar aqui da chata da água, né? A quantidade de água vai também ajudar nesse processo de hipertrofia, tá? Então, todo mundo já sabe de cor aí que é 35 ml vezes o quilo de peso no mínimo. Agora, como tá muito quente, pode colocar aí nos cálculos uns 40 ml por quilo de peso, tá? E assim, gente, entrando no campo de suplementos, tá?
Tem muito suplemento aí que não tem muita evidência científica, tá? Então, PCA, que mais? Paca peruana. Então, vocês devem conhecer alguns suplementos aí, né? Quais os suplementos que realmente ajudam, tá? O whey, como eu comentei, ele é um suplemento, mas eu identifico ele mais como uma fonte de proteína, como um suplemento mesmo, tá? Que às vezes também não é necessário, tá? Se come bastante a quantidade em carne, iogurte, leite, queijo, arroz, feijão, a gente consegue bater proteína, tá? Então, em alguns casos, quando eu atendo, a gente coloca o whey protein até com uma fonte de proteína doce, né? Então, ajuda. É necessário? Não, depende da pessoa, né? Então, tem que fazer um acompanhamento nutricional pra gente poder colocar. Mas, uma suplementação que é super boa é a creatina, né? Então, a creatina, ela é o que mais tem evidência científica que realmente ajuda no aumento de massa muscular. E aí, já vamos tirar da frente algumas lendas sobre creatina, tá? Não dá problema renal, não aumenta demais água, enfim, tá? Então, ela é maravilhosa. A creatina é uma paixão. O que a creatina vai fazer? Lembra lá que eu falei de treinar? De aguentar a dor? Sabe? De dar uma retada mesmo? Então, a creatina, ela vai te dar um pouco mais de energia para esse momento, porque a creatina a gente já tem no nosso músculo. Ela só vai, se ela tiver em maior quantidade, a gente vai aguentar mais. A gente vai aguentar mais peso, a gente vai fazer menos intervalos entre as séries. E isso, por consequência, vai aumentar a massa muscular, tá? Mas aí não adianta só tomar creatina e não treinar, tá? Treinar de verdade. Então, é aquela coisa que tem que ver o quanto que você vai investir nisso, tá? Não dá pra comprar a creatina, tomar a creatina e achar que vai ser um milagre na Terra, tá? Então, tem que treinar e tomar a creatina. A creatina, o ideal é que tome todos os dias, tá? E um dos melhores protocolos que tem é uma dose constante de mais ou menos 5 gramas por dia, tá? Então, você vai colocar a creatina junto numa refeição que você tenha uma fonte de carboidrato, tá? Então, vou tomar no café da manhã, vou tomar no almoço. E é legal, por que com carboidrato, né? Porque quando a gente come carboidrato, a gente aumenta a insulina e a insulina ajuda a melhor absorção da creatina, tá? E coloca numa refeição que você faz todo dia, tá? Então, não tenta linkar ela, colocar como pré-treino ou como pós-treino, que daí que seu dia que você não treinar, você não vai tomar. E os efeitos dela a gente consegue ver após 30 dias dela depositada lá no músculo, e se toma todo santo dia, tá? Tem que ser, o efeito dela é crônico, tá? Não precisa parar, né? Pode tomar ad eterno enquanto for fazer musculação e tiver esse objetivo, tá bom? Pode tomar essas 5 gramas todos os dias, tá? E aí, de preferência, numa refeição que você vá fazer todos os dias, tá? O que mais? Sono. Vamos conversar sobre sono. Quando a gente dorme, Ai, Mica, quando a gente tem um sono muito reparador, quando a gente dorme bem, a gente tem a liberação, é boa a creatina, né? Quando a gente dorme bem, a gente tem a liberação do hormônio do crescimento, tá? O hormônio IGF-1. Esse hormônio, ele só é liberado quando a gente dorme, que é no sono REM, que a gente chama, né? Que é um sono bem profundo. Então, não é possível a gente ter um aumento de hipertrofia se a gente tem um sono de má qualidade, tá? Então, dá uma olhadinha em como é que tá teu sono, né? Então, tem pessoas que falam que 8 horas por dia é o ideal, mas cada pessoa tem uma quantidade de horas que ela acorda bem. Então, como saber quantas horas eu preciso de sono? Dorme lá 8 horas e vê como é que você acorda bem. Dorme 6 horas e vê como é que você acorda. Claro que, né,
Quem às vezes quem trabalha tem que ir e só dormir mais cedo para a quantidade ideal, tá? Mas de 6 a 8 horas é o ideal, tá? Que daí a gente tem a liberação desse hormônio que vai fazer a reparação dos tecidos e entre esses tecidos tem o músculo. Daí ele vai aumentar o músculo durante o sono. Então tem que dormir igual a um bebezinho, tá? Então quanto melhor o sono, melhor a quantidade de aumento de massa muscular. Outro parênteses dessa questão do sono é que quando a gente não dorme muito bem, a gente também tem um aumento do... O corpo acaba ficando um pouco estressado, né? E a gente tem um aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse. E esse hormônio, ele acaba atrapalhando um pouco metabolicamente, né? Então, ele aumenta a vontade de comer besteira, né? Já deve ter reparado, né? Não dormiu muito bem, acorda no outro dia, assim, imprestável, e aí come qualquer coisa, e aí às vezes não vai treinar também. Então, é importante dar uma olhadinha no sono, tá? E aí, esse aumento do cortisol, ele acaba queimando a massa muscular. Então, pensa, você passou aquele trabalho todo lá, então fez musculação, doeu horrores, e aí se dorme mal, a gente acaba perdendo isso com o hormônio do cortisol em excesso, tá? Então, cuidem do sono. Paty, como é que eu posso melhorar o meu sono? Então, tem alguns chás que são chás calmantes que estimulam a produção de melatonina, que é um sinalizador de sono, tá? Então, chá de camomila, chá de mulungu, chá de passiflora, são chás calmantes que vão ajudar no sono, tá? Então, 1 horinha antes de dormir, faz esse chazinho e toma antes de dormir, que vai ajudar, tá? Tentar se programar, ver ali, calcular quantas horas vai dar de sono e 1 hora antes tirar isso aqui da frente, tá? Tirar o celular, porque a luz do celular tem um tipo de raio que estimula a gente ficar acordado, tá? Então, essas telas, por mais que diminua a luminosidade, por mais que deixe o mais possível, ele acaba alterando, tá? Então, 1 hora antes do programado para dormir, larga o celular. Então, vai ler um livro. Se tiver com a cabeça muito cheia, começa a anotar o que você tem que fazer no outro dia. Isso tira as ideias daqui e vai pro papel. Vai te ajudar a dormir melhor, tá bom? Outra coisa é... depois, tá? Fez tudo isso aqui bonitinho, conseguiu o bumbum lá que você quer, ou a coxa, ou o braço. Você não pode parar, gata. Você vai continuar fazendo a mesma coisa, porque a chance de você perder tudo é alta, né? Então, para hipertrofia, para aumento de peso, a gente tem que ter paciência e persistência também, né? E depois que atingir o objetivo, não dá pra parar. Então não é aquela coisa assim, eu tive massa muscular, tô com o corpo que eu quero, vou parar tudo. Não, porque justamente as coisas que você faz que levou a ter esse corpo, né? Então, quando atingir o objetivo, não pode parar, né? Então eu sempre falo que se tivesse uma fada madrinha hoje e desse o corpo que você quer, assim, ó, toma, tum, deu, pili-pim-pim, mágica. Se você continuar com os mesmos hábitos que você tem hoje, o corpo vai ir pro corpo que você tem hoje, né? Então, tanto para hipertrofia, que eu tô falando, né, de aumento de peso, de aumento de músculo, quanto para perder peso também, esse processo tem que continuar, né? Talvez quando você conseguir, talvez você não tenha que treinar tão pesado, mas vai ter que continuar com alimentação, com um treino, porque principalmente o músculo, ele é muito caro pro nosso organismo, né? Então a gente, para manter, podia existir um comprimido para manter a gente, podia, né? Mas não tem ainda a mágica, né? Então tem que treinar, tem que comer direitinho pra gente conseguir manter o corpinho, né? E aí pensando, tem essa live, né, falando sobre bumbum, né, que é sempre bom ter um bumbum maravilhoso,
Mas a massa muscular também vai ajudar bastante no seu dia a dia, né? Então, a gente tendo bastante massa muscular, a gente tem uma proteção também de um envelhecimento com saúde, né? Então, já falei, vou falar de novo, não me canso de falar que quanto mais massa muscular a gente tem, mais protegido de doenças na nossa velhice a gente tá, né? Então, né? Já falo de massa muscular há bastante tempo e é a forma mais rápida e confiável da gente se manter com energia, jovem, porque tendo massa muscular a gente tem mobilidade, a gente tem energia e, é claro, também um bumbum, que é o que a gente tá falando aqui nessa live, tá? Deixa eu ver se era isso tudo. Dormir bem, suplemento, não parar depois. Só voltando lá no treino, tem que começar já pesado, tá? Então, colocou o peso e aí tem que dar aquele negócio na cabeça, sentir pesado, tá? Desde o comecinho tem que sentir peso, tá bom? Qualquer dúvida, só me chamar. Muito obrigada, Aninha, que compareceu, Mica, Renato, Ellen, Gé, Alex e o Beto. Tá bom? Muito obrigada. Essa live completinha vai estar... Daisy. Essa live vai estar na terça-feira que vem lá no meu canal do YouTube, tá? Então, já que tu chegou tarde, vai estar disponível lá no meu canal do YouTube inteirinha, tá bom? E quem quiser uma ajuda profissional, quiser o meu acompanhamento, me chama aí no direct pra gente poder fazer um acompanhamento, tá bom? Muitíssimo obrigada por quem me acompanhou até aqui. Muito boa noite. E se vocês quiserem dar sugestão, eu vou abrir caixinha de perguntas toda quarta-feira, tá? Então, se vocês tiverem sugestão de live, coisas que vocês queiram saber, e tiver um suporte, coloca lá na caixinha de perguntas ou me chama no direct também para eu estudar os termos, tá bom? Um beijão, boa noite!